Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então, dando continuidade ao nosso desenvolvimento aqui, no vídeo anterior nós finalizamos essa função mover elementos e agora eu teria aqui, na verdade nós temos todas essas funções ainda para desenvolver, né? Mas a ordem que eu havia deixado era essa, a função loop do jogo e depois a função pegar elementos. A princípio eu tinha pensado em fazer dessa forma, porque essa função pegar elementos, ela vai ter coisas novas que nós não vimos até o momento. Então, assim, para quem está começando, ela vai ter muita informação, muito conteúdo, principalmente conteúdo novo, né? Então ela pode aí meio que dificultar o seu aprendizado. Mas eu vou optar por fazê-la de imediato, porque a função loop jogo, ela depende que essa outra função aqui já esteja funcionando, né, para que essa daqui utilize recursos que vêm daqui. Então, por essa razão, eu inverti aqui essa ordem. E apesar de terem conteúdos novos que nós não vimos até agora, né, que a gente vai abordar na construção dessa função, mas ela vai servir de base também para nos ajudar na função loop. Então, sem demoras, vamos seguir aqui para a leitura do nosso cartão do desenvolvimento desse vídeo. Então ele diz aqui o seguinte, ó, essa função é responsável por controlar a posição de cada elemento na tela. No caso, os elementos, né, Mario, moedas e estrelas. Quando o elemento Mario estiver na mesma posição que os elementos moedas ou estrelas, essa função fará com que o elemento suma da tela por alguns segundos, dando a impressão, né, de que ele foi coletado, deve tocar um som que corresponde a esse efeito. Ela também deve acrescentar o valor mais 1 na variável correspondente ao elemento coletado. Então, na prática, o que nós vamos fazer nessa função agora é basicamente isso aqui, ó. Imagine... Opa, deixa eu risquei aqui sem querer. Deixa eu apagar isso daqui. Imagine, né, que a moeda, os nossos elementos estão se movimentando aqui na tela. Então, quando essa moeda vai se aproximando aqui do Mario, o usuário vai fazer com que o Mario pule e essa moeda vai vir aqui em direção ao Mario. Quando ela encostar aqui no Mario, se os dois estiverem na mesma posição, essa moeda tem que sumir. Aí tem que tocar um barulhinho, né, tipo como se o Mario estivesse pegando essa moeda. Consequentemente, o Mario cai e os outros elementos aqui continuam se movimentando. Alguns segundos depois, a gente tem que fazer, né, com que essa moeda volte novamente para o nosso cenário. Então ela vai sumir quando ele pegar, mas depois ela vai reaparecer, né, seguindo o sentido aí do loop que ocorre constantemente. E por fim, aqui no caso se for as moedas ou se for as estrelas, a gente tem que ir alterando esses valores que aparecem aqui no placar. Então a cada moeda coletada, acrescenta-se mais 1 aqui. O mesmo vale para as estrelas. A cada uma coletada, acrescenta-se mais 1 aqui no placar. Beleza? Então basicamente é isso. Então vamos lá, vamos aqui para o nosso checklist. Então ele diz aqui o seguinte, ó, é necessário fazer a vinculação dos elementos que serão manipulados no JavaScript. Né? A gente já fez isso diversas vezes, né? Vincular o elemento para poder ser manipulado, nada mais é do que você criar uma variável e atribuir a essa variável o elemento que está vindo lá do nosso HTML. No caso do Mario, do IMG Mario, né? Que é o nosso bonequinho lá do Mario, a gente já tem ele vinculado ao nosso JavaScript dentro aqui do nosso arquivo módulos. Ó. A gente tem aqui a variável chamada imgMario, ela recebe, né, o elemento que está vindo lá do HTML. Então a gente já tem ele aqui vinculado. Por ele estar em um arquivo JavaScript diferente daquele que está vinculado ao nosso HTML, a gente teve que disponibilizar ele aqui para exportação. Então ele está aqui, ó, junto com as nossas funções. E cá dentro de script a gente faz a importação de todo o módulo, tudo que está lá dentro dele. E, consequentemente, a gente tem acesso a eles individualmente. Então, se a gente quisesse, por exemplo, usar lá o IMG Mario, basta a gente chamar aqui o módulos, ponto,
IMG Mario. E aqui a gente já teria já o nosso elemento disponível para manipulação, beleza? Então o IMG Mario já está resolvido. Agora, a gente tem que fazer isso com as moedas e com as estrelas. E aqui vai entrar uma situação diferente de tudo que nós já vimos até agora. E esse é o primeiro ponto que eu falei de que a gente vai trabalhar com algo novo. Todos os elementos que a gente manipulou até agora, né, que a gente vinculou dentro do nosso JavaScript, eram elementos únicos. Então, por exemplo, a gente só tem um único IMG Mario. A gente só tem um único IMG Tubo, um único IMG Bala e por aí vai. Então, toda vez que a gente precisava vincular esse elemento ao nosso JavaScript, a gente cria uma variável e usa o document.querySelector e aí passa o seletor aqui e vincula o nosso elemento. Nesse caso aqui, as moedas, nós temos 3 elementos, todos eles com o mesmo ID. Né? A gente tem aqui ó, IMG moeda, IMG moeda, IMG moeda. Então vamos criar aqui primeiro nossa variável, eu vou chamar ela de const IMG moedas no plural, porque eu sei que tem mais do que uma, tá? Aqui ele está no singular, mas a nossa variável a gente vai colocar no plural porque a gente já sabe que tem mais do que uma. E aqui no caso agora a gente faria o seguinte, né? Document.querySelector e passaria aqui o nosso seletor, IMG moeda. Só que se eu fizer dessa forma aqui, quando o navegador estiver fazendo a leitura do JavaScript e do HTML, quando ele chegar aqui nessa parte, ó, ele vai ver, pô, o cara aqui está querendo adicionar esse elemento IMG moeda dentro dessa variável. Aí ele vai fazer a leitura do HTML. Quando ele chegar aqui na linha 56, ele vai encontrar um IMG moeda. Aí ele vai pegar esse IMG moeda, vai jogar para dentro dessa variável. Os outros dois, que estão aqui na linha 57 e 58, ele vai desconsiderar. Porque o query selector, ele só adiciona o primeiro elemento encontrado que corresponder ao que foi passado aqui dentro do parênteses. Beleza? Então, ou seja, né, dessa forma aqui, a gente só consegue pegar um único elemento. Aí o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia triplicar esse elemento e colocar aqui moeda 2, moeda 3 e mudar aqui o meu arquivo HTML e mudar aqui para moeda 2 e moeda 3. Se eu fizer isso aqui, não esquecendo aqui de mudar aqui também, né? Vai funcionar. Aí agora aqui eu estou pegando a primeira moeda e jogando dentro dessa variável, a segunda e a terceira. Beleza, está funcionando. Mas aqui acontece o seguinte, primeiro, uma pessoa com mais experiência que olhasse o seu código e visse isso, ele iria literalmente entender que você estava fazendo uma coisa que você ainda não compreende. Porque apesar de funcionar, mas não é o jeito correto de se fazer. Se você tem elementos que podem ter o mesmo nome, você não precisa fazê-lo dessa forma aqui. Apesar dele funcionar, e deixo isso claro, porque isso aqui funcionaria, mas ele geraria outros problemas futuros que seriam indesejáveis. Como, por exemplo, toda vez que eu fosse fazer manipulação desses elementos, eu iria ter que fazer 3 referências sempre. Se eu fosse fazer, por exemplo, uma condição, eu teria que fazer uma condição para cada uma. Se eu fosse fazer uma seleção desse elemento, eu iria ter que fazer um para cada uma. Se eu tivesse que fazer uma alteração no elemento, eu teria que fazer uma para cada uma. Nesse caso aqui, eu só tenho 3 moedas. Mas e se o meu jogo tivesse 100, 1000, ou seja lá quantas forem? Eu iria criar uma para cada uma? Ficaria inviável, certo? Então, por esse motivo, fazer dessa forma aqui além de ser uma perda de tempo, funciona, mas é uma perda de tempo. E mostra, né, que você ainda não compreende a tecnologia que você está manipulando. Então eu posso apagar esses dois aqui. E aqui dentro do meu seletor eu tenho uma outra opção, que seria a variável aqui não muda, tá? Continua a mesma coisa. Eu vou apagar aqui só para a gente escrever desde o começo. Quando eu estou trabalhando com Query Selector, eu também tenho a possibilidade de usar o document.querySelector
query selector all. O query selector all, diferente de apenas o query selector, ele vai fazer uma varredura de todo o seu HTML para verificar se tem mais do que um arquivo, no caso um elemento, né, com o mesmo nome. Pode ter apenas um, não faz diferença, vai funcionar do mesmo jeito. E você pode ter 1000, 100, 1000, 2, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Porém, tem uma diferença. Deixa eu só adicionar aqui para não me perder. É moeda. Então, agora aqui, ó, eu estou fazendo a seleção usando o Query Selector All. E aí estou pegando todos os elementos que tem o hashtagzinho, né, IMG moeda. E estou adicionando todos eles para dentro dessa variável aqui. Aí qual que é a diferença? Seja se eu tivesse apenas um, ou se eu tiver 1000, se eu usar o Query Selector All, essa variável aqui vai deixar de ser uma variável comum e ela vai se tornar um array. Por mais que ela tenha um único elemento lá dentro, ou tenha vários, ela agora seria uma lista, né? Um array. E aí o acesso a esse array seria diferente do que você acessar uma variável. Quando você quer manipular uma variável, por exemplo, você coloca aqui o img tubo e aí você dá um ponto e você já faz alguma coisa na frente dele. Quando você vai trabalhar com um array, né, que no caso seria aqui o moedas, aí já não é mais a mesma coisa, tá vendo? Quando você dá o ponto aqui, ó, já não aparece as mesmas opções que aparecem para uma variável. Aqui você tem que trabalhar com alguns métodos primeiro, né, métodos que permitem aí varredura dentro de um array, para depois, lá dentro dessa varredura, você trabalhar com os itens isoladamente. Mas isso aqui eu vou explicar mais para frente. Eu só preciso que você saiba que existem essa diferença. Quando a gente quer manipular vários elementos iguais dentro de uma variável, é possível, desde que você use o Query Selector All. Se você não usar o Query Selector All, ele vai apenas pegar o primeiro elemento que tiver aquele nome. Se você usar o Query Selector All, ele vai pegar todos os elementos, não importa quantos sejam, e vai jogar todos aqui dentro. Porém, o acesso a você trabalhar, você manipular esse elemento agora, muda. Quando você está trabalhando com um elemento único, você diz lá o nome do elemento, bota um ponto, aparece vários métodos e atributos que você pode trabalhar com essa variável. Quando você trabalha com um array, né, que isso aqui agora passou a ser um array, primeiro você tem que fazer uma varredura nele para ele identificar quantos elementos estão ali dentro e aí de forma individual depois você vai trabalhar com eles. Beleza? Para quem já conhece, para quem já tem as manhas, né? Isso aqui que eu estou falando é fichinha. Mas para quem não conhece, que esse é o público-alvo, aí eu tenho que dar essa explicação a vocês para que vocês saibam que vai ter aí uma forma diferente de se trabalhar daqui para frente. Né? Mas beleza, já está explicado já aí para vocês. Agora a gente precisa também manipular a nossa estrela. Então, para a gente manipular aqui o estrela, é o const, aí a mesma coisa, né? img estrelas no plural, porque a gente sabe que vai ter mais do que um elemento lá dentro. E aí eu chamo document.querySelectorAll e aqui dentro eu passo o meu seletor, é img estrelas. Lembrando que o estrelas aqui eu tenho pelo menos duas, ó. Mas para mim não interessa quantas eu vou ter. Eu só preciso saber que não é apenas uma. Não, sabendo que não é apenas uma, aí obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com o Query Selector All. Beleza? Então aqui eu já tenho todos os três elementos que a gente vai manipular, né? É necessário fazer a vinculação dos elementos que estarão no JavaScript. Beleza, a gente já fez isso aqui. Então eu já tenho o img Mario, que já estava selecionado, e agora eu já tenho esses outros dois elementos aqui também. Então essa primeira parte está solucionada. Vamos apagar isso aqui também, porque não é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos ler aqui o enunciado mais uma vez. Ele diz aqui, ó, criar uma função chamada pegar elementos. E aí eu já vou emendar com a leitura aqui de baixo que diz, essa função deve receber um set interval ao invés de uma função anônima. Eu não me recordo agora se eu já falei disso no vídeo anterior,
Mas isso aqui é uma coisa bem simples. Até o momento, toda vez que a gente está criando uma função, lembra que a gente primeiro cria uma variável, né? Então, const pegar elementos. Isso aqui, nesse primeiro momento, isso é só uma variável. Mas o que eu adiciono aqui dentro torna essa variável, por exemplo, para que ela continue uma variável, eu posso transformar essa variável em um array, como foi o caso aqui, por exemplo, né, do nosso elemento. Quando a gente coloca uma lista lá dentro, ela se transforma de variável para array. E quando eu coloco uma função aqui dentro, eu transformo essa variável em uma função. Até agora, toda vez quando a gente cria uma variável, a gente está passando uma variável. Quando a gente está criando uma função, a gente está passando uma função anônima. Tem dois tipos de você escrever uma função anônima. Você pode colocar function, e aqui você passa o parênteses, abre e fecha a chave. Pronto, você acabou de adicionar uma função anônima para dentro de uma variável. Você vê que ela até mudou agora aqui de cor, ela fica verde. Porque na minha IDE, todas as funções ela tem uma cor verde. Todas as variáveis ela tem uma corzinha roxa, né? Então, variável e também array, todas elas ficam com a cor roxa. Então, beleza, você acabou de adicionar uma função anônima. Outra forma de você colocar uma função anônima é você ocultar a palavra function, ela não é necessária, desde que você passe um arrow function aqui. Arrow function nada mais é do que o símbolo de igual e esse símbolo de maior menor, né? O símbolo matemático. Só que os dois têm que estar juntos. A fonte que eu uso aqui no meu computador transforma isso aqui em uma seta. Mas isso aqui nada mais é do que um sinal de igual e um sinalzinho de maior do que, né? E aí quando você coloca os dois juntos, ele cria essa setinha. Então isso aqui também é uma função anônima. A diferença de todas as funções que nós criamos até o momento sempre foi usando essa função anônima. Aqui no nosso projeto agora está pedindo que ao invés de criar uma função anônima, a gente vai adicionar a função setInterval no lugar dela. Quando a gente fez aqui referência à função setInterval, todas as vezes a gente fez elas dentro de uma função anônima. Agora não. A gente literalmente vai colocar ela aqui, ó, setInterval, e dentro dela eu passo uma função anônima, não porque eu estou fazendo agora desse jeito e aí eu preciso passar uma função anônima aqui dentro, né? Ou seja, eu não inverti. Eu troquei a função anônima pelo setInterval e dentro do setInterval eu estou passando a função anônima. Não, a função anônima no setInterval ele já acontece sempre, né? Se você olhar aqui, ó, o setInterval, aqui dentro dele tem uma função anônima. Se a gente olhar o outro aqui, mesma coisa. Aqui dentro tem uma função anônima. Então, sempre dentro do setInterval, ou setTimeout, né, essas funções nativas do JavaScript, a gente sempre passa uma função anônima dentro dela. Aqui não confunda isso, tá? O que nós estamos literalmente fazendo aqui é atribuindo o setInterval dentro dessa nossa função pegar elementos. E aqui dentro, essa função anônima já é padrão dela. Aí aqui a gente coloca uma vírgula e passaria um tempo, lembrando que essa setInterval é um loop, que ele vai ocorrer de acordo com o tempo que nós passarmos aqui fora do parâmetro, né? Então, como eu ainda não sei quanto tempo eu quero que esse loop ocorra, eu vou deixar aqui em 0, mas a gente sabe que depois a gente tem que alterar isso. Então, essa aqui é a nossa estrutura. Você observa que aqui, ó, ele nem assumiu aquela cor verde, porque aqui ela fica literalmente como uma variável. E aí essa variável tem essa função nativa dentro dela, beleza? Então essa segunda parte aqui do nosso script também está resolvida. E agora aqui ela vem, ó, e essa é a parte agora mais importante, principalmente para quem está começando. É preciso pegar a posição do top e do bottom do elemento Mario. Independente de ter que pegar aqui a posição do top e do bottom, se concentre que a gente precisa pegar a posição do elemento em relação à nossa tela. E por mais que isso aqui pareça uma coisa simples, mas é uma coisa complexa para quem está começando, né? Para quem já entende, isso aqui é tranquilo. Mas para quem está começando, isso é uma coisa muito complexa.
Porém, cara, eu te digo, presta atenção, compreende esse conceito aqui, né, o máximo que você puder, porque esse conceito vai te abrir assim um leque de possibilidades para você desenvolver não só esse projeto, mas qualquer outra coisa. Né? Tudo no JavaScript é monitoramento. Seja você monitorar um evento, seja você monitorar uma posição de alguma coisa em relação à tela, você monitora um mouse, você monitora... por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, eu não sei se eu já falei disso em outro momento, mas imagine o seguinte, você está aqui você está em um site, e aí quando você rola o scroll aqui do mouse, chega em um determinado ponto da tela, começa a aparecer animações, né, nos elementos. Aquilo ali, ele está monitorando um evento, mas ele também está monitorando a posição de um elemento em comparação à tela. Porque, por exemplo, não faria sentido aquela animação ocorrer antes que aquele elemento tivesse uma determinada posição a ponto do usuário ver a animação ocorrendo. Então ali você está fazendo um monitoramento de um evento e você também está monitorando a posição do elemento em comparação ao topo, ou em comparação ao bottom, ou em comparação a uma margem, seja esquerda ou seja direita. Então assim, você está monitorando a posição do elemento na tela. Então assim, esse conceito que eu vou te passar aqui agora, ele vai servir para muita coisa. Talvez você nem faça ideia do tanto de coisa que você vai poder fazer com isso lá na frente. Mas aprenda o conceito, porque vai chegar um momento que você vai estar desenvolvendo e você vai falar, putz, aquele negócio lá vai me servir agora para isso aqui. Beleza? Acredita em mim que você pode ter certeza que você vai pensar nisso um dia. Então vamos lá. É preciso pegar a posição do elemento, né? No caso do elemento Mario. E a gente quer saber especificamente a posição do topo e do bottom. Então vamos entender aqui primeiro como que a gente faz para poder pegar a posição de um elemento. Então eu vou fazer fora aqui dessa função, só para a gente entender. Então vamos lá, para eu fazer referência ao meu elemento Mario, eu já vi lá que eu preciso pegar o módulos, né, porque ele está vindo lá do arquivo módulos, e aí eu coloco aqui ponto img Mario. A partir desse momento aqui eu já estou vinculando o meu elemento aqui com o meu JavaScript e eu posso fazer alguma coisa com ele. Para eu saber a posição dele, existe um atributo chamado offset, e aí ele me dá várias opções. Mas com relação à posição, ele me dá a posição do topo e a posição da margem esquerda. Para isso eu posso usar aqui o left, ou eu poderia usar aqui o top. Isso aqui, o que seria? Ele vai me mostrar qual é a posição aqui, ó, do elemento Mario em comparação à margem esquerda ou em comparação com o topo da janela. Tá? Ele não está me mostrando o tamanho do elemento, não. É a posição em que ele está em comparação ao topo ou em comparação à margem esquerda. E aí, para isso, cada um dos dois aqui tem a sua função. Então, vamos adicionar isso aqui dentro de uma variável para que a gente possa trabalhar com ela e não ter que ficar digitando isso aqui toda hora, né? Então, para eu trabalhar com a variável, eu vou criar aqui uma variável e vou chamar ela de posição esquerda. E aí dou aqui um igual, né? Para ela receber. E aqui também eu vou dar um let posição topo recebe. Então, beleza. Agora aqui, o que eu estou fazendo? Essa variável aqui é tudo isso, né? Ele mostra a posição esquerda do elemento em comparação à margem esquerda. E aqui também ele mostra a posição do elemento img Mario em comparação ao topo da janela, beleza? Então vamos lá, se eu pegar agora aqui e mandar me mostrar isso aqui no console.log, então por exemplo, console.log, aí mostra para mim aqui qual é a posição esquerda. Lembrando que posição esquerda aqui é especificamente do elemento img Mario, certo? Então me mostra aí qual é a posição do Mario em comparação à margem esquerda. Quando eu venho aqui para o meu navegador, ele já está me mostrando aqui no meu console, ó, que a posição do Mario é 0.
Se você olhar aqui visualmente, você vê que o Mario parece estar um pouquinho afastado. Mas na verdade ele não está. É porque a imagem que nós estamos usando, ela tem uma margem, mas o elemento mesmo ele é esse quadrado, né, que aparece aqui, ó. Você vê que ele tem um espaço aqui da cabeça até a ponta dele lá e tem um espaço aqui do lado esquerdo e também do lado direito. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com essa imagem igual aqui, ó, essa bala que a gente recortou ela lá no Photoshop quando a gente fez o nosso layout. Aqui eu não deixei margem nenhuma, né? Porque eu tinha esse elemento e eu podia manipular ele. Aqui eu estou trabalhando com um GIF que nós já pegamos pronto da internet. Então o GIF eu não poderia recortar ele, porque aí eu automaticamente estaria transformando ele em uma imagem. E não é isso que eu queria, né? Eu queria que ele continuasse sendo um GIF. Então, para eu não perder essa propriedade nele, eu não alterei as características dele, nem tamanho, nem medida, nem nada, né? Então, por isso que ele tem essas margens aqui. Então, apesar dele parecer lá na imagem que ele está colado na tela, mas vocês viram aí que na verdade ele não está, né? Ele tem aqui esse espacinho mesmo, mas ele está colado lá na nossa tela, beleza? Que é o que está me mostrando aqui, ó. A posição dele é 0, ele está grudada lá na margem esquerda. Para a gente saber o topo, também é a mesma coisa. Se eu vier aqui, ó, posição top, né, que foi essa variável que a gente acabou de criar, nada mais é do que eu estou pedindo aqui para ela me mostrar a distância que esse elemento está em comparação ao topo da janela. Ele vai me mostrar lá, 829. Ou seja, daqui de onde o Mario está até o topo da minha janela tem 829 pixels. Se eu diminuir aqui essa minha janela, vou minimizar aqui, ó, diminuir, se eu atualizar, ele muda agora aqui o valor, 452, ou seja, daqui do topo do elemento Mario até o topo da minha janela tem 452 pixels. Beleza? Acredito que ficou fácil o entendimento aí para todo mundo. Então, beleza. Com essa propriedade offset top e offset left, eu já consigo saber qual é a posição do elemento com relação à margem esquerda e com relação à margem top. Eu vou deixar nos comentários aqui do vídeo esse link aqui, ó. Esse link ele mostra alguns, né, das opções que a gente tem de trabalhar aí com essa propriedade offset. Então você tem aqui ó, offset top, offset left, e aí ele tem outros, né? Parent, right, o edit, e só. Mas enfim, ele não tem opção, por exemplo, para você saber qual é a margem com o bottom, nem qual é a margem com o lado direito. Eu não vou entrar a fundo o porquê, mas acredito eu que essas duas propriedades é porque elas são as mais comuns, já que todo elemento que você cria, obrigatoriamente ele cola sempre do lado esquerdo e no topo da janela, né? Então, para a gente poder, por exemplo, colocar o nosso Mario cá na parte de baixo, a gente teve que usar um Position Absolute para forçar ele ficar aqui. Se eu quisesse jogar ele cá para o lado direito, ainda assim com Position Absolute, eu trabalharia as propriedades dele aqui, ó, de top, right, left, bottom, né? Então, assim, por padrão, com essas duas propriedades, você consegue saber praticamente tudo. Mas no nosso caso específico, a gente também vai precisar saber qual é a posição do Mario com relação ao bottom. Porque quando, por exemplo, qual é o meu objetivo, né? Na hora que essa moedinha estiver passando, o Mario vai pular. Aí eu quero fazer uma condição. Por exemplo, se a posição do Mario, né, em relação ao bottom for tal medida e essa medida coincidir com a altura aqui da moeda, o Mario vai conseguir coletar a moeda. Então eu vou precisar dessa informação aqui do bottom também. Aí existe uma outra propriedade a se trabalhar. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz acesso a ela. Então vamos criar aqui também uma variável que eu vou chamar ela de posição bottom. Essa já é diferente. Aqui eu fiz referência ao elemento e chamei o offset, aí left ou top. Agora aqui não. Aqui eu tenho que colocar dentro dessa minha variável aqui
a minha janela Windows, né? Ou seja, eu estou colocando tudo que faz parte do Windows. O Windows é essa janela toda aqui do seu navegador. Então, tudo que tiver aqui dentro dessa janela, ele vem através da propriedade Windows. Aí eu vou dar aqui um ponto. Aí aqui existe um método, ou uma função, né? Chame como queira, é chamada getComputer computed, né? Computed style, acho que é assim mesmo que escreve. Tá lá. getComputerStyle. Essa função ou método, você passa aqui dentro dela qual é o elemento que você quer fazer alguma coisa com ele. Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, dentro da minha janela Windows, aí usando essa função ou método, né, getComputerStyle, veja para mim aí o elemento, por exemplo, módulos.imgmario. Né? Então eu quero saber alguma coisa referente a esse MGMario. E ele está lá dentro da minha janela Windows. Aí quando eu dou o ponto aqui, ó, abre várias propriedades e métodos que eu posso trabalhar aqui. No meu caso específico, e reforço, tá? Tem vários. Depois você dá uma lida aí, vai aparecer muita coisa. Eu também vou deixar disponível aqui, ó, o link que te ensina a usar essa função, né, esse método. Você vê aqui que ele trabalha com dois parâmetros. Ó. O primeiro parâmetro é o elemento, aí ele tem aqui depois um segundo parâmetro, que seria um pseudo-elemento, mas aí eu não vou entrar nessa parte, porque a gente não vai usar isso. Mas depois você dá uma lida aí, que aí tem muita informação aqui. Para o que a gente quer especificamente, é só o primeiro parâmetro, que é dizer o elemento que eu quero manipular. E aí o que eu quero saber dele? Quando eu coloco o ponto, como eu falei, aparece várias coisas, mas especificamente eu quero saber qual é o bottom dele. Então só de fazer isso aqui agora, ó, eu consigo capturar qual é a posição do meu elemento em comparação ao bottom. Você vê que aqui ficou bem diferente, ó. Aqui a gente chama o elemento e passa a propriedade offsetTop. Aqui a gente teve que fazer referência ao nosso Windows, né, a nossa janela, passar esse método, essa função aqui que me permite indicar algum elemento que eu quero fazer alguma coisa com ele. Aí dentro do parênteses a gente passa o elemento. Depois, fora, eu coloco o ponto e aí ele abre para mim diversas propriedades e possibilidades que eu poderia trabalhar. Entre elas, a opção aqui do bottom. Então vamos verificar aqui agora, ó, se eu botar a posição bottom, na hora que eu pedir lá para mostrar no console, vai aparecer aqui para mim 0, só que aí aparece 0px. Por que isso? Porque o retorno dessa chamada aqui, ele me dá um retorno de string, né? Aqui, ó, o retorno desses outros dois aqui seria um retorno de um valor inteiro, né? Vocês podem ver, deixa eu duplicar isso aqui, ó, que o próprio navegador te mostra lá, ó. Vamos botar aqui o top. O próprio navegador te mostra. Quando é um valor inteiro, ele põe uma cor mais vívida. Aqui eu estou usando o Firefox, mas talvez no Chrome ele pode mostrar uma cor, se eu não me engano, no Chrome mostra uma corzinha roxa. Mas enfim, o importante não é a cor. Dá para você ver quando é a diferença de um retorno de string de quando é um retorno de um valor numeral. Tranquilo, não tem problema o fato dele terem aqui diferença no retorno, desde que eu saiba o que fazer com esse retorno. Por exemplo, quando eu tenho um retorno que ele tem um número, somente número, uma grande vantagem da linguagem JavaScript é que ela não é uma linguagem tipificada. Talvez aí eu possa confundir um pouquinho para quem não entende, mas vale a pena você ter esse tipo de conhecimento. Linguagem tipificada é aquela que você tem que especificar. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente cria essa variável, eu não estou tipificando o que vai entrar dentro dessa variável. Dentro dela eu posso colocar uma string, eu posso colocar um inteiro, eu posso colocar um valor booleano, eu posso colocar até dentro uma função.
Já algumas linguagens, ela te obriga a você dizer qual é o tipo daquela variável. Então seria mais ou menos como se eu fizesse let int, né? Eu estou indicando aqui, ó, essa variável vai ser um número inteiro. E aí aqui dentro eu passo número, né? Número é só o nome da variável. E dentro dela eu jogo o valor 0. Então aqui eu estaria tipificando. Essa variável, ela é uma variável inteira e ela está recebendo o valor 0. Já quando é uma string, né, eu teria que literalmente também fazer isso. Aí passava aqui que ela era uma string, e aí ela teria aqui, por exemplo, texto, e aí dentro dela eu só poderia passar um texto qualquer. Eu nunca iria poder passar em uma linguagem tipificada um número dentro de uma variável que ela, por natureza, é uma string. E vice-versa. Eu nunca poderia passar dentro de uma variável que, por natureza, ela é um número inteiro, eu não poderia passar um texto. Já o JavaScript, ele não tem isso. Você pode criar aqui uma variável e dizer que ela é uma variável literalmente uma variável, vou chamar ela de camaleão. Porque você pode passar qualquer coisa dentro dela. Você pode passar dentro dela um texto, aí logo em seguida você pode pegar essa mesma variável camaleão e botar dentro dela um número. Logo em seguida você pode pegar essa mesma variável camaleão e botar dentro dela um valor booleano. Tudo isso aqui vai funcionar, porque essa variável, o JavaScript, ele não é tipificado, beleza? Então, assim, só que apesar dela não ser tipificado, mas quando você chamar essa variável, se ela tiver dentro dela um string, ela vai te possibilitar propriedades e atributos de string. Se ela for um valor numeral, consequentemente, ela vai te permitir trabalhar com propriedades e atributos de número. E por aí vai, né? Então, se eu recebo uma variável que é um string, eu não posso trabalhar com atributos que são de número e vice-versa, beleza? Então, assim, ela tem a facilidade de você não precisar especificar para receber algo, mas você, programador, tem que conseguir identificar qual é o retorno que ela te dá, porque mediante ao retorno você consegue fazer coisas diferentes. Exemplo disso é o que eu acabei de te dar aqui em cima. Se eu fosse manipular uma variável comum, isso aqui é uma variável comum. Se eu colocar aqui, ó, img tubo, e eu colocar o ponto, ele abre para mim todas essas propriedades e métodos aqui, ó. Como ela aqui não importa se ela é string, se ela é int, é isso, aquilo outro, eu tenho que trabalhar com os atributos e métodos, né, que correspondem ao que ela está me retornando. Agora, por exemplo, aqui, a gente já viu que isso aqui é um array, né? Olha a quantidade de opções quando eu coloco o ponto aqui em uma variável comum. Tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é atributo e método. Agora, se eu chamar um array, img moedas, quando eu colocar o ponto, já não aparece mais aquilo tudo. Isso aqui é texto. Ó. Isso aqui são textos que eu escrevi em algum momento do projeto. Então ele só bota aqui para facilitar a escrita. Os atributos e métodos são esses que aparecem aqui em cima, tendo esse íconezinho na frente deles. Então aqui, por exemplo, ele já está me dando atributos que correspondem ao tipo de retorno que está vindo daqui, que no caso é um retorno de um array. Beleza? Então vamos lá, para a gente não perder o raciocínio. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque esses dois retornos aqui, ó, são diferentes. O primeiro aqui está me retornando um valor inteiro. O segundo está me retornando uma string. O fato de ser string, como eu tenho a facilidade de que o JavaScript não é tipificado, eu poderia pegar um string e transformar ele em um número inteiro. Desde que essa string não tivesse caracteres não sei se chama alfanuméricos, né? Ou seja, não pode ser texto, né? Px é texto. Se ele só fosse 0, eu poderia converter essa string em um número inteiro e trabalhar com métodos e atributos de um número inteiro. E no meu caso específico, eu vou precisar fazer isso.
Porque eu vou precisar fazer comparação, se a posição do Mário ela é igual ou maior do que 150, né? E aí 150 numeral, não texto. Mas tranquilo, se esse retorno aqui para mim está sendo uma string e eu souber trabalhar, eu posso vir aqui depois do bottom e fazer aqui chamar, por exemplo, o replace. Replace ele é uma função que só funciona com string, que ela me permite substituir uma coisa por outra. Então, por exemplo, eu posso substituir aquele px que está aparecendo aqui, ó. Eu coloco aqui px como o primeiro parâmetro, boto uma vírgula e depois eu digo, eu quero substituir isso pela palavra Darlan, pelo nome Darlan. Na hora que eu for lá agora e chamar isso, vai aparecer aqui, ó, 0 Darlan. Tá vendo? Porque como eu estou trabalhando com string, eu posso manipular a string usando esse método que é referente a um objeto de string. E se eu quero, por exemplo, tirar aquele px para que depois eu atribua essa minha variável, eu transforme ela em um valor inteiro, eu posso, por exemplo, arrancar aquele px de lá. Então aqui eu estou substituindo o px por nada. E aí eu não posso colocar espaço, tá? Porque espaço ainda é caractere. Então eu tenho que deixar aqui vazio. Quando eu deixo aqui vazio, agora lá ele vai me retornar somente um zero. Então se eu pegar agora aqui esse posição bottom e eu quiser transformar ele em um número inteiro, como agora aqui dentro dele só tem um número, não tem caracteres, né, de letras, isso aqui agora eu posso transformar ele em um número inteiro. Da mesma forma como eu poderia transformar um número inteiro em string. Basta eu querer fazer com que isso aconteça. Beleza? Então, assim, eu espero muito, cara, muito mesmo que tenha dado para você entender. Porque foram muitas coisas que eu falei aqui. A primeira que eu estou falando é somente te dando opções de como descobrir qual é a posição de um elemento na tela. Quando eu quero saber a posição em comparação ao topo e à margem esquerda, eu tenho essas duas opções aqui. Ó. Eu posso trabalhar diretamente com o offset top. E ele vai me dar um retorno de números inteiros. Já para eu poder saber o posicionamento de um elemento em comparação ao bottom, ou ao lado direito, ou ao lado esquerdo, ou ao topo, tanto faz. Com essa propriedade aqui, eu consigo trabalhar qualquer um. Basta eu trocar aqui o bottom pelo top. Agora aqui eu vou estar sabendo qual é a posição do topo. Se eu for lá, os dois agora estão iguais, ó, tá vendo? Esse primeiro aqui, offset top, ele está pegando a posição do elemento em comparação ao topo e está me retornando um valor inteiro. Esse segundo aqui está fazendo a mesma coisa, só que está me retornando uma string. Mas com a função replace, eu retiro aquele px, converto ele para nada, né? Ou seja, eu literalmente tiro ele, troco ele por um nada, e agora, como eu só tenho números aqui dentro, eu posso trabalhar essa string aqui da mesma forma que eu trabalharia um valor inteiro. Beleza? Então, tranquilinho. Então, para eu saber a posição dos elementos, eu tenho essas duas opções. Offset, ou eu utilizo esse método, getComputerEstilo, e aqui dentro eu passo o meu elemento, e depois dele eu tenho várias opções para poder trabalhar. Então, se você entendeu isso aqui, tudo fica tranquilo para daqui para frente a gente agora poder trabalhar sabendo qual é a posição de cada elemento na minha tela. Aí, como esse vídeo já ficou longo, eu vou parar ele por aqui, porque depois a gente vai ter que trabalhar com outras coisas, né? Por exemplo, a gente vai ter que descobrir ainda como fazer a varredura dentro de um array. A gente ainda vai ter que criar condições aqui dentro para poder comparar se a posição do Mário está exatamente com a posição da moeda e fazer pegar, blá blá blá. Então tem muita coisa. Mas eu preciso muito que você compreenda que para você saber a posição de um elemento na tela, você vai ter que trabalhar com essas duas possibilidades. Offset top e esse getComputerEstilo, passa dentro dele o elemento que você quer trabalhar e depois você bota lá o top, bottom, ou seja lá o que você queira. E aqui no caso a gente só usou esse replace só para poder tirar aquela palavrinha px e ficar apenas com o que resta do numeral para que a gente possa trabalhar ele como sendo um número inteiro.
E aí de quebra, né, você aprendeu aí também como que funciona essa questão de linguagem tipificada ou quando não é tipificada, porque você ter esse tipo de conhecimento é importante, porque linguagens são diferentes. JavaScript tem uma estrutura, Python tem uma estrutura muito parecida com JavaScript, mas se você pegar, por exemplo, um Java, já é totalmente diferente. Se você pegar um C Sharp, se você pegar um C, nossa, aí então é tipificado até o osso. Então você tem que ter conhecimento. Não tenha preguiça de estudar, porque não pense que porque você já sabe um pouquinho de JavaScript, você já é programador, né? Para você programar, você tem que ter muito conhecimento e não é fácil, isso eu te garanto. Mas beleza, tudo isso aqui, ó, é só para a gente entender como faz a pegada aí da posição dos elementos. O que a gente construiu da nossa função até agora mesmo é só essa estrutura aqui da função que a gente montou e fazer a vinculação dos nossos elementos aqui para trabalhar com eles dentro do JavaScript, né? Que foram essas partes aqui, ó, que eu já marquei. Aqui a gente já entendeu como que funciona, mas a gente ainda não pegou a posição aqui do Mário, porque não é aqui que vão ficar essas variáveis, né? Eu fiz aqui só de exemplo. A gente vai ter que colocar essas variáveis aqui dentro da nossa função. Mas aí, para não confundir nesse vídeo, isso aqui tudo fica só como explicação. No próximo vídeo eu venho já realmente com a montagem aí das variáveis e aí sem explicar tanto, porque nesse vídeo aqui já ficou bem explicado. Então até o próximo vídeo.